Eis que a primeira feiticeira fala: Salve, Macbeth, eu vos saúdo, barão de Glamis. E então a segunda feiticeira ressoa: Salve, Macbeth, eu vos saúdo, barão de Condor. E a terceira feiticeira diz: Salve, Macbeth, que rei haverá de ser no futuro imediato. Banquo entra em cena e fala: Meu caro Macbeth, por que te sobressaltas e pareces temer coisas que soam tão belas? Aclamais, meu digno companheiro, com honrosos títulos recentes e predizeis a esperança de um futuro tão glorioso que também parece tê-lo deixado arrebatado. Mas nada falais para mim, e se vós podeis ver as sementes do tempo, e souberdes quais grãos brotarão e quais não, dizei-me que não quero favores e nem odiosos encantos. E então as três feiticeiras falam: Salve, Banquo! Eis inferior a Macbeth, porém também muito mais poderoso. A segunda feiticeira fala: Menos venturoso que Macbeth, no entanto, muito mais venturoso. E a terceira feiticeira termina: Teus filhos serão reis, embora jamais vai sê-lo. Assim salve Macbeth e Banquo. Oi, eu sou o Léo. Oi, eu sou a Marcela. E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro clássico do ano. A gente pode chamar de clássico? Isso mesmo, pode. Que é a obra... É a obra de Shakespeare, Macbeth. A tragédia, né, de Macbeth, na verdade, é a peça. Eu confesso que eu não sabia muito sobre Shakespeare. O máximo que eu sabia, o meu primeiro contato com Shakespeare foi com Simpsons. Jura? Sim. Ok, Ron, é a nossa última apresentação. Você é o único ator que sobrou vivo e não tem ninguém na plateia. O momento é seu. Vou ficar na minha sala conferindo a contabilidade da minha franquia da lanchonete. Esse é o meu momento. Que o Homer estava interpretando Macbeth. Eu nunca tinha entendido o que tinha de tão grande assim no Shakespeare, por mais que ele fosse um grande dramaturgo. Eu já tinha ouvido que ele foi responsável por criar algumas das palavras, né, mais populares aí da língua inglesa. Tão importante, talvez, quanto o Dante, né, nessa questão de estruturar a língua, né, ter os registros escritos e popularizar as palavras e tudo mais, de ser reinterpretada várias vezes, né, ao longo dos séculos. Então, eu sabia do Shakespeare por isso, por assim dizer. Não tinha assistido nenhuma adaptação da obra dele que não fosse, por exemplo, Rei Leão, que eu não sabia, que era uma adaptação aproximada do Hamlet. Nem Romeu e Julieta? Nossa, nem Romeu e Julieta. Não assisti o Shakespeare Apaixonado. Meu Deus! E nenhuma das versões de Romeu e Julieta. Tem várias. Nossa, não. Vários eu não assisti. filmes. Pra falar a verdade, eu achava muito chato até. Porque como a gente sabe que os dois morrem no final, dizer assim, né? O Shakespeare, ele é responsável por criar muitos dos clichês. Léo dando spoiler aqui. Spoiler de 400 anos. É. Mas, por a gente saber que o Shakespeare criou muito dos clichês narrativos, do drama, da tragédia que a gente até hoje reproduz no cinema, na literatura. Como a gente já viu eles serem repetidos à exaustão, eu já achava chato muito de antes, do tipo assim, nossa, meu Deus, que tragédia, né? Dois apaixonados que morrem em função desse amor proibido, e quantas histórias a gente já não viu de amor proibido e tudo mais. Por que todo mundo aqui fala que nem maluco? Essas falas malucas são o trabalho do bardo imortal William Shakespeare. Se encontrarem no céu, diz que ele é um saco. Macbeth. No meu caso foi bem diferente. Obviamente, por gostar de leitura mais nova, né? Eu já tinha ouvido falar de Shakespeare justamente por Romeu e Julieta, né? Por ser uma das obras, no caso, quando eu era mais nova, mais fácil e, vamos colocar assim, mais conhecida no meu campo ali. Então, era um dos objetivos chegar nas obras de Shakespeare e ler os mais complicados, digamos assim. Então, eu lembro de conversar às vezes com alguns familiares, meus tios, gostavam bastante de ler, e
falava pra mim pra eu ler algumas outras obras antes, algumas coisas um pouco mais palatáveis. Não sei se... porque todas as obras são muito boas, são perfeitas, mas talvez eu não tivesse a maturidade suficiente pra entender todos os pontos, todas as nuances. Então, eu comecei com Romeu e Julieta. Qualquer dia a gente pode trazer aqui a obra também. Tem algumas observações pra fazer, porque é mais a história do Romeu, parece. O que ele pensa, e não o que ela quer. Então, enfim, eu fui vendo algumas coisas e tal. E eu já tinha comprado essa peça, né? Essa versão que eu tenho em mão, que é da Martin Claret. A capa é bem bonitinha e tal. Isso foi na Feira do Livro, da USP. Eu comprei já faz alguns anos. Fui deixando a leitura pra depois. E hoje eu resolvi trazer pra vocês. E é uma obra que, cara, muito interessante, dá pra trazer vários pontos. Tendo lido já algumas coisas sobre Shakespeare, dá pra você ver alguns pontos que ele sempre quer ressaltar nas obras, então a gente vai discutir um pouquinho aqui. E vamos à obra, então. Bem, então, sem mais delongas, vamos falar sobre A Tragédia de Macbeth, do William Shakespeare. Bem, por onde você quer começar? Você quer começar pela sinopse? Eu ia te perguntar isso. Do que você quer ouvir primeiro? Já você que não leu a obra, você chegou a ver alguns filmes aí, pra gente poder conversar sobre. Eu acho que, como eu, né, que não estava familiarizado com a obra, eu acho que é legal falar por que o Shakespeare é tão importante. Então, falar um pouco de quem foi essa figura, muitas vezes misteriosa, que a gente acaba associando a outras personalidades da época. Tem muito mistério, tem lenda e tudo mais, mas por que Shakespeare é essa grande figura que ecoa até hoje na cultura pop, na literatura, no teatro? Quem foi essa pessoa e por que a gente deveria ler Shakespeare, né? Bom, o autor, ele tem mais de 37 peças escritas, 154 sonetos, e sonetos diferentes de poemas, né, ou uma conversa em prosa, ele tem toda uma métrica de como tem que ser feito. Então, Shakespeare, ele vai ser o criador de muitas palavras que a gente hoje vai usar, no caso em inglês, né, sinônimo de algumas palavras que a gente usa, ou algumas palavras que realmente não existiam e ele cria. Então, assim, ele é de 1500 e pouco. Você consegue ver aí, amor, a data certinha? Pelo que eu tenho aqui dos meus registros, o Shakespeare, ele é inglês, surpresa. Ele nasceu em Stratford-upon-Avon em 1564 e provavelmente foi batizado no dia 26 de abril, mas como as crianças delas eram batizadas em um tempo específico depois do nascimento, então tende-se a acreditar que ele nasceu no dia 23 de abril, né, de 1564 e então, ele morreu no mesmo dia em que ele nasceu, no seu aniversário. Ele morreu no dia 23 de abril de 1616, com um pouco mais de 50 e tantos anos, né? Morreu jovem, não sei, 50 anos. Pra época até que tá ok, né? Pra época, morreu velho? Morreu velho. Nossa, 50 anos. Quantos anos viveu? Porra, mas quanto tempo viveu? Porque tem uma rainha da época dele, Elizabeth. Primeira? Só vou ver rapidão quantos anos a Elizabeth morreu, rapidão. Você pode ser breve, por favor? Ela morreu com 69 anos. Não, pra época... Viveu bastante. Acho que ela ficou uns 40 anos no poder. Mãe, fico feliz que tenha me trazido aqui, mas para uma mulher não é mais importante ser inteligente e poderosa do que ser bonita? A mulher pode ser inteligente, bonita e poderosa como a Rainha Elizabeth I. Ela tinha tudo o que queria, menos a coisa mais importante. Por favor, não diga um homem. Não, um marido. Continuando Shakespeare. Então, ele nasceu, acho que em uma vilazinha, né? É muito difícil ter registros. Desconfiem, tá? Essa é a primeira coisa. Desconfiem quando vocês olharem em algum site, em algum livro que dá certeza da data de nascimento sobre toda a vida de Shakespeare. É muito difícil. Até hoje, muitos estudiosos que pesquisam a fundo a vida de Shakespeare não têm toda a certeza, porque não tem muitos relatos sobre a vida dele. Ele escreveu muito sobre várias outras pessoas, sobre vários monarcas, mas particularmente ele escreveu pouco sobre ele. A gente pode até colocar uma inserção aqui do Karnal falando que... As biografias de Shakespeare são obrigadas a pegar coisas como seu pai John era luveiro, e aí fazem 10 páginas sobre luvas na Inglaterra. Tudo, porque nós não temos muitas informações. Todo biógrafo é obrigado a enrolar muito ao escrever sobre a biografia de Shakespeare.
Então, pelo que dá a entender, Shakespeare não foi um cara com muitas posses. Ele vai adquirindo a fama, ele consegue ainda em vida ser reconhecido como um grande dramaturgo, mas ele vem de, em teoria, uma origem humilde, vamos colocar assim. Ele não nasce em berço nobre. Então, naquele período que tinha acabado de sair da Idade Média, né? A gente tá falando de uma sociedade muito ainda rígida, com muita dificuldade de você ascender socialmente. Que ele provavelmente deveria herdar a profissão do pai dele e tudo mais, assim, né? Viver pra sempre nas redondezas da propriedade onde ele nasceu. E ele foi uma pessoa que saiu muito dessa estrutura, né? Então, através da, vamos chamar assim, genialidade dele, conseguiu ascender socialmente e alcançar altos escalões, né? Escrever para alta monarquia, conhecer reis e rainhas e tudo mais. E, assim, o grande diferencial de Shakespeare, talvez seja por isso que ele seja tão reconhecido. Primeiro, porque ele era muito sagaz no sentido de... vai fazer crítica à sociedade da época, né? Mas, ao mesmo tempo, de uma forma que não desagradava tanto assim. Ele vai deixar muito ali nas entrelinhas o que ele quer dizer, mas dá pra perceber que ele tem acesso a muitas informações diferentes. Mas, por exemplo, dá pra ter certeza que ele não foi um cara tão rico e abastado pelo fato de que ele não sabia falar outras línguas, e o pessoal das universidades ali pelo menos falavam grego e latim, e também pelo fato de que, como Shakespeare pode ter sido tão disruptivo e não ter sido rico, né, digamos assim. É muito simples. Se ele fosse realmente de uma universidade, né, formado pelas universidades da época, provavelmente as suas obras não teriam ficado conhecidas, porque todas eram parecidas, eram escritas da mesma forma. Então, provavelmente, do que foi considerado disruptivo na época do Shakespeare, advém porque ele não teve essa formação, e exatamente pelo fato de ele não escrever em latim, dele não usar esses elitismos, foi o que fez da obra dele ser tão popular. Por mais que ele tenha muita filosofia, muita reflexão na obra dele, mas é porque ele consegue tornar popular essas reflexões dele. Então ela é acessível, porque tal qual o Dante, na época dele, em que a Divina Comédia ela era recitada em poemas que eram na língua do povo, as pessoas entendiam, não precisava falar latim, sabe? Literalmente pegava-se os textos do Dante e recitava em praça pública. O Shakespeare era interpretado, era um texto lido em voz alta. Você conseguia se envolver nas histórias daqueles personagens. Você via os atores vivendo aqueles dramas de assassinato, de bruxaria, né, de traição. Então, como não se seduzir por histórias tão próximas do que o povo pode entender? Essa é a magia, talvez, do Shakespeare, de falar com todo mundo e de tornar tão acessível, né, os textos dele. Então, é por isso que ele ecoa até hoje, né, porque falava com todo mundo em alguma medida. Total, total. No contexto em que o Shakespeare está inserido, a Rainha Isabel I, ou Elizabeth I, né, para os ingleses, tinha morrido, não deixou nenhum herdeiro, e em função de várias conspirações políticas e tudo mais, acabou que o rei da Escócia herdou o trono inglês, que na Escócia era o James VI e virou James I, né, que eu odeio essa tradução no português que chamam de Jaime. Eu me chamo Jaiminho. E ele acaba virando rei, e o Shakespeare, então, como era um grande estudioso, ele encontra, então, uma história de traição, e como são deliciosas as histórias de traição, ele encontra um possível ancestral do James I nessa história da Escócia medieval, em que um líder militar acaba traindo, né, o seu rei e assume o posto de então novo rei da Escócia, que, enfim, ele vira um tirano, né, e acaba ele mesmo sendo destronado pelo povo escocês, que bota um sucessor digno, né, um sucessor correto, para então dar continuidade ao trono escocês. Um rei não barganha a lealdade que cada súdito já deve a ele. Sem lealdade, não existe um reino, não existe nada! Essa é mais ou menos uma visão histórica do que o Shakespeare vai romancear, né? O Shakespeare vai escrever essa obra, então, para poder ficar mais próximo do rei, do novo monarca. Então ele não podia colocar toda a verdade também ali. O que muitas pessoas vão dizer que, na verdade, essa obra não foi escrita por Shakespeare. Foi escrita por outros intelectuais e que eram realmente de sangue nobre, digamos assim, como o Lord
O Francis Bacon. Isso mesmo. Ou que, na verdade, ele pegou essa história pronta, ou que ele inventou, e não é verdade. A maioria das peças dele são tiradas de alguns relatos, outras pessoas que escreveram alguma coisa parecida e ele se inspirou. E essa não foi diferente, então ele pegou alguns registros. Tinha algumas crônicas já escritas na época referente a Macbeth, sobre esse tirano. E sobre o Banquo, que vai ser, então, esse o descendente do James. E o que vai dizer que eles eram muito próximos, muito amigos. Só que, na verdade, então ele não vai poder colocar todas as verdades ali na obra dele. Para que ele seja bem visto e a obra realmente seja aceita, ele vai, então, trazer alguns outros pontos, vai, então, se inspirar e escrever algumas coisas a respeito. Vamos à obra, então. Full of scorpions is my mind. Então, quem são os personagens dessa peça, da peça escocesa? Vamos deixar, então, o Lord Macbeth por último, por ele ser o personagem principal e todos os pontos que a gente vai trazer sobre ganância, ele tá envolvido em todos os pontos que a gente vai falar, ele tá envolvido. Então vamos falar sobre os personagens secundários. Vai aparecer alguns outros lords, que também tem alguns relatos sobre eles. Ele pode ter criado alguns nomes, mas foi inspirado nos lords da época, os senhores de guerra. A gente vai ter, então, o Banquo, que vai ser, então, um grande amigo do Macbeth, e vai ser com ele que ele vai ouvir a profecia, mas guardem aí, o Banquo é um personagem importante. E aí a gente tem a Lady Macbeth, que quando eu li o nome a primeira vez, eu achei que se tratava realmente dela. E não é. O que a gente vai aprender com Shakespeare é que as personagens femininas, geralmente elas vão ser personagens secundárias, que tem algum tipo de influência em cima dos personagens, mas elas não vão ter um papel muito importante. E sou até um pouco misógino, tá? Da parte dele. Então, se a gente for fazer alguns estudos a respeito, a gente vai ver aí que, até pela época, né, não se espera muito diferente de Shakespeare, tá bom? Apesar dele ser um cara muito à frente ao tempo dele, fazer várias discussões filosóficas, isso não quer dizer que ele não era machista. Mas então você estava falando da Lady Macbeth. Ela, a esposa do Lord Macbeth. Isso. Então, o que eu ia dizer sobre ela ser uma personagem secundária é que ela também vai ter uma grande influência em cima de Macbeth. Nesse caso, negativa. Eu não gosto nem de usar muito esse termo, porque pra mim não é isso. Mas ela manipula ele. Exatamente. Ela manipula ele de uma forma que ela influencia ele a cometer os crimes que ele vai cometer. Então, a tragédia de Macbeth, na verdade, nada mais é do que um lord... de coração bom. não exatamente. Honrado. Elevado à tentação pelo poder pela sua esposa. I'm kidding. Ele vai receber uma profecia, a gente vai entrar depois na sinopse aqui, e nessa profecia ele vai entender que, né, ele vai ser o rei. E aí ele conta isso pra esposa, e a esposa influencia ele, vai falar, ué, mas se você quer chegar onde você quer chegar, você tem que tomar as medidas que você precisa pra isso. Então, muitos vão dizer que é, na verdade, ela que vai manipular ele de uma forma que ele não vai conseguir fugir disso, e ele vai realmente cometer as atrocidades que ele comete depois. E eu não concordo muito com isso, mas enfim, ela é uma personagem, então, muito sagaz, mas ela também depois carrega muita culpa. E falando de Macbeth, ele, então, é o nosso personagem principal. Ele é um senhor da guerra, ele é muito bom, não no sentido maniqueísta, de bem e mal, tá? Ele é muito bom no que ele faz. Então, ele é um ótimo lutador, administrador de terras e sempre foi leal ao rei. Esse é o ponto principal. E aí, esse personagem é quem a gente vai ver mais a fundo, digamos assim, como se nós fôssemos os narradores oniscientes aqui. Então, quando a gente vai ler a obra, a peça em si, a gente vai ver a vida dele. Vai ver como é que ele carrega depois a culpa em cima de todas as tragédias e atrocidades que ele vai cometer. O que leva o homem a cometer esse tipo de crime, né? Tudo isso em volta desse personagem. A gente consegue, às vezes, não consegue saber exatamente o que ele tá pensando. Mas a insônia, as visões dele são traços muito claros da culpa que ele carrega. Que na história ele não é em nenhum momento assombrado pelo rei, né? Pelo fantasma do rei. Mas, de fato, pelos fantasmas do amigo, dos aliados que ele acaba matando no final. E até o momento em que ele perde completamente a sensibilidade, a humanidade dele. Porque trata-se praticamente de uma luta pela própria sobrevivência dele, como previsto, né? Como ele é previsto ali que ele vai sucumbir, ele vai cair. Ao mesmo tempo em que o Macbeth, ele é um retrato da ambição e como ela envenena a alma
do homem, ela também é uma luta do homem contra o próprio destino dele. Isso. Uma vez que ele tá ciente de que ele, né, em algum momento ele vai perecer, ou que alguma coisa está destinada a ele, pro bem ou pro mal, é uma maldição. É isso, o que botou aí te tornou grande, te tornou poderoso, também vai te reduzir a nada. Então, acho que nesses pontos que faz a gente pensar, que trabalha talvez com os nossos pesadelos até, né, assim, em alguma medida. Então trata sobre um lord escocês, que é o Lord Macbeth. Ele é super leal ao rei, ele é um ótimo lutador. E aí, numa dessas batalhas, eles ganham, em nome do rei Duncan. Ganham exatamente de um traidor. Exatamente. Começa o primeiro ato, né, porque é uma peça de teatro. É ele e o Banquo indo, tipo, como se fosse numa caverna, num lugar onde ele vai encontrar 3 feiticeiras, que preveem o futuro. Vem o passado, o presente e o futuro. Nesse caso, elas estão vendo o futuro de Macbeth e vão falar pra ele, ou ele vai entender assim, que ele vai ser rei. E ele fica com aquilo na cabeça. E Banquo também recebe uma previsão de que ele nunca vai ser rei, mas seus filhos irão. E aquilo só fica assim. E eles saem dali, o Macbeth escreve uma carta pra sua esposa, contando isso, e ela, assim que eles se veem, ela influencia então ele a falar assim, olha, pra você fazer isso, você precisa, né, fazer um esforço aí. Eles fazem uma festa, um banquete, né, pra comemorar e chamam o rei e todos os lords ali pra presenciarem, então, aquele momento histórico, E durante a noite, então, é quando Macbeth fica meio indeciso se ele deve ou não fazer isso, e a esposa de novo entra pra influenciar ele e fala assim, queridão, esse é o momento. E ele vai, ele mata, na verdade, todo mundo, não só o rei, como os soldados também. Então, ele volta com uma adaga toda ensanguentada e perplexo. E a esposa, então, vai falar, a Lady Macbeth, vai falar as frases. Ela é responsável por uma das frases mais famosas aí. What's done is done. O que está feito, está feito. É uma frase bem conhecidona. Ela tenta amenizar, fala pra ele tomar um banho, porque eles vão se deitar. Tomar um banho justamente pra lavar a alma. Enfim, e ela vai finalizar o serviço, digamos assim. Então ela que tira a adaga da mão dele, vai colocar ali na cena do crime, né? Então ela também suja as mãos dela de sangue. É mais ou menos esse o contexto que ele quer trazer ali. Quando as pessoas chegam na manhã, e aí os filhos de Duncan, porque ó, vejam só vocês, ele tinha descendentes, né? Então, assim, não seria tão fácil, assim, Macbeth ser o rei. Seguiram a previsão e foi isso. Matamos. Só que um dos descendentes de Duncan, 2 deles, pelo menos, vão presenciar toda a cena e não vão acreditar que foi realmente aquilo que o Macbeth fala. E eles fogem para que eles também não morram e possam juntar mais provas, enfim, chegar a alguma conclusão. E o que acaba acontecendo é que Macbeth acaba se tornando aí o rei. Só que aí é o peso da coroa, né? Porque nisso tem algumas pontas soltas aí. Algumas pessoas começam a desconfiar, ele mesmo começa a pensar que ele precisa matar um monte de gente aí no meio do caminho pra que ele realmente continue no poder. Além do rei, o próximo é o melhor amigo dele, que é o Banquo, porque ele viu a previsão e o que ele vai dizer, poxa, o que foi falado na previsão foi que eu seria rei e que Banquo não seria, mas seus filhos seriam. Então, preciso resolver isso aí. E aí é isso que causa mais impacto, acreditamos, né? Pelo fato dele começar a ver o fantasma, então, do melhor amigo, aterrorizando ele. E só ele vê esse fantasma. Por isso que acredita-se que é a culpa que ele carrega por maquinar a morte do melhor amigo. Conforme vai passando a peça, ele também depois vai formular, né, assassinatos de outras pessoas. E a esposa dele vai vendo que tá saindo fora do controle, no sentido de que tá ficando louco mesmo. E ele não dorme mais direito, sabe? Ele não consegue mais dormir. Parece pra ele que todo mundo quer tirar ele do poder. Ele fica paranoico. E ela começa, então, também a sentir culpa pelo que ela fez. Que ela começa a ter sonambulismo. Todas as vezes que ela tem sonambulismo, ela fala, né, dormindo, sobre as atrocidades que ela comete. Que ela cometeu, no caso. E aí, nesse meio tempo, que é uma coisa que eu gosto bastante, uma das partes que eu gosto bastante, são as falas são muito boas nessa parte, que é quando Macbeth resolve, então, matar os filhos e a família do Macduff.
por entender que, na verdade, ele vai dizer, né, que o Macduff, ele sim é o traidor, e que então ele convence as pessoas de que era necessário matar a família dele e tal. Só que antes deles chegarem lá, a esposa vai conversar com o filho mais velho do Macduff. Vai falar assim, nossa, coitado de você, você não tem mais pai, seu pai é um traidor e tal, não sei o que, e ele pergunta pra ela o que é um traidor. Mãe, meu pai foi um traidor? Sim, ele foi. O que é um traidor, mãe? Ora, alguém que jura e mente, meu filho. Todos que fazem isso são traidores? Quem quer assim que proceda é traidor e merece ser enforcado. E precisam ser enforcados todos os que juram e mentem? Todos. E quem os enforca? O filho pergunta. Ora, os homens honestos. Mas mãe, então os mentirosos, os que juram são tolos, pois há bastante mentirosos e homens que juram para derrotar os honestos e enforcá-los. Que Deus te ajude, macaquinho, mas o que fará sem pai? Então, ou seja, ele acredita que realmente o pai dele não é um traidor, porque se fosse dessa forma, todos na verdade são, porque estão todos mentindo para que não sejam enforcados. Então a lógica dele é muito boa. Isso me faz lembrar também, que é mal comparando, tá, gente? Mas é do Tarantino. Porque eu acho que tem uma das coisas mais interessantes do Shakespeare que a gente pode dizer. Ele bebia de muitas outras fontes, ele pegava da história, ele pegava de outras lendas e tudo mais. E ele juntava isso, acho que como um compositor, né, de unir aquilo lá e fazer tudo harmonizar bem. Mas acho que o brilhantismo dele tá em colocar essas frases, essas conversas, esses diálogos que às vezes eles têm algumas reflexões que joga pro público. E essa passagem que você me falou do filho e uma mãe conversando sobre traidor, justiça, me faz lembrar uma conversa dos 8 Odiados, The Hateful Eight, do Tarantino, em que tem Velho Oeste, um grupo de pessoas preso numa cabana no meio do inverno nos Estados Unidos, e eles estão conversando sobre justiça de fronteira. E ele faz um monólogo fantástico do que é justiça. Agora, você é procurada por assassinato. E se você for culpada, o povo de Red Rock vai te enforcar na praça da cidade. E, como o carrasco, eu farei a execução. Porém, se os parentes e entes queridos da pessoa que você matou estivessem atrás daquela porta, agora mesmo, e depois de derrubar a porta, te arrastassem pra fora na neve e te pendurassem pelo pescoço, isso seria pelas próprias mãos. Mas, no fundo, qual é a diferença verdadeira entre elas? A diferença sou eu, o carrasco. Pra mim não importa o que fez. Quando eu enforco, não sinto prazer nenhum com a morte. É o meu trabalho. O homem que puxa a alavanca, que quebra o seu pescoço, seria um homem sem paixão. E falta de paixão é a real essência da justiça. Porque a justiça, quando é feita com paixão, sempre corre o risco de não ser justiça. Amém. Então, esses elementinhos que ele coloca, o Shakespeare, que ele coloca dentro da obra, essas pequenas reflexõezinhas, essas pequenas conversas do tipo assim, filho da puta, ele colocou isso aqui, ele trouxe uma reflexão, é muito legal, isso é muito interessante. O grande ponto é, depois disso, ele vai procurar, então Macbeth vai procurar de novo as feiticeiras, pra ver se então se elas têm alguma solução aí pra ele, o que a previsão diz, se ele vai realmente perder o poder dele ou não. E elas veem várias coisas, e ele interpreta de um jeito que parece ser, ele consegue deduzir que vai ser bom. Elas vão falar que a floresta, que é muito próxima aonde o reino dele fica, vai começar a se mover. Aí ele fala, bom, a floresta se mover, e que quando isso acontecer, ele vai estar ameaçado. E bom, então isso não vai acontecer, né? Floresta andar tá meio difícil. E aí vão falar, ele vai deduzir então que ele só seria morto, ele só teria a cabeça arrancada por uma pessoa que não fosse parida por mulher. E aí, então, ele vai receber essas previsões aí, ele vai falar, bom, então eu tô tranquilo, porque nada disso vai acontecer.
Só que, então, os traidores de Macbeth, eles começam a se juntar, começam a juntar vários soldados. E Macduff tá com sede de sangue também, porque afinal de contas ele matou toda a família dele, todos os descendentes dele. Enfim, e aí o que ele começa a ver, então, é que a floresta realmente começa a andar. Como é que a floresta anda mesmo? Os soldados, eles estão indo, né, até onde fica o reino o castelo de Macbeth, e pra eles não serem vistos tão facilmente pelas sentinelas do Macbeth, eles resolvem, aí tem várias interpretações e várias traduções, tá? Mas aparentemente eles derrubam as árvores, vão derrubando pelo caminho e tal, ou umas traduções também vão dizer que eles vão carregar alguns galhos pra se disfarçar no meio da floresta. Isso dá pra ter uma visão num teatro, né? No filme, que tem o Michael Fassbender, que ele é o Macbeth, no filme eles fazem que a floresta vai em direção a ele porque ela pega fogo, eles queimam a floresta e as cinzas da floresta, ela começa a voar em direção ao castelo. Então ele olha diante das cinzas e ele fala assim: ah, filhas da puta, vocês malditas. E aí, então, ele vai ter a batalha com o Macduff, né? Vai querer vingar a família dele e tal, Zana. E aí ele fala assim: ah, você não vai conseguir me matar, porque no final das contas, o que diz a previsão é que eu vou morrer se for por uma pessoa não nascida de mulher. E aí o Macduff, nesse caso, fala assim: ah, 1 minuto aí! Quebrei suas expectativas então, queridão, porque eu não sou nascida de mulher. Meu parto foi cesariana. Aí, nesse caso, o Macbeth vai ter uma fala muito boa. Ele vai falar assim: cara, por que você foi me contar isso, sabe? Se você não tivesse me contado, talvez eu tivesse ganhado. Mas agora que você contou, eu vou ficar com isso na cabeça e provavelmente eu vou perder pra você. Digladiam-se Macbeth e Macduff. Macbeth. Perde teus esforços, melhor farias tentar apunhalar o ar impalpável com tua certeira espada do que com ela me fazeres sangrar. Que tua lâmina se abata sobre penachos vulneráveis. Leva uma vida enfeitiçada, a qual não pode ser terminada por ninguém nascido de uma mulher. Macduff responde: perde a esperança de teu encantamento, e que o espírito mau do anjo a que sempre servite, declara-te que não fui parido por minha mãe. Retiraram-me dela ainda prematuro por um corte cesariano. Amaldiçoada seja tua língua por me semelhante informação, diz Macbeth, pois me acovardou a melhor parte do homem que sou, que não acreditemos jamais nesses demônios trapaceiros que nos confundem com jogos de palavras ambíguos, os quais garantem as promessas que nos fazem aos ouvidos, elevam-nos grandes esperanças para depois as destruírem. Não digladiarei contigo. Ou seja, sobre de novo essa discussão sobre o destino. No final das contas, é o destino que decide ou é você? Se você não tivesse me falado isso, talvez eu fosse capaz de mudar o meu destino. Mas agora a gente tem que seguir a peça, tem que seguir o roteiro. Né? É foda. É muito bom. Enfim, então aí o Macbeth acaba perdendo então a batalha e o Macduff corta a cabeça de Macbeth e entrega a Malcolm, que vai ser o próximo rei. E aí é isso, a gente tem o final da peça aí. Só que a gente tem algumas discussões aí pra serem feitas, né? Além dessa questão do destino, se ele é inexorável, a gente vai falar sobre isso aí, né, Léo? Uhum. No final das contas, Macbeth, no começo, tava assumindo as rédeas, porque elas viram que ele seria rei. Só que, como a gente discutiu, a linha era muito tênue e até ele chegar a isso, até o poder, algumas coisas teriam que acontecer. Então ele tomou meio que pra si o que ele precisava fazer pra conseguir alcançar esse objetivo. Então as pessoas vão dizer que na verdade Macbeth é que ele não tem culpa, porque na verdade ele
tava seguindo a ambição dele, entendeu? Acho que quando a gente redime ele de culpa, acho que o caminho deveria ser algo do gênero como foi dado pra ele que esse era o caminho que ele deveria seguir. É, tipo isso. Ele não teve escolha senão seguir. Se a gente for continuar na discussão sobre destino, acho que o ponto principal é de falar assim, nossa, ele é uma pessoa tão de imaginação fértil, tão supersticiosa, ou ele era um homem tão ambicioso, ele só precisava de um empurrãozinho, né? Acho que a oportunidade faz o ladrão, né? Faz o assassino. Ele tem uma frase também do Coringa que é que... A moral deles, a honra, é uma piada ruim. Se esquecem, é o primeiro sinal de problema. As pessoas são tão boas quanto o mundo permite. Eu vou mostrar, quando tudo acabar, essas tais pessoas civilizadas vão comer umas às outras. Eu não sou um monstro. Loucura, como você sabe, é como a gravidade. Só precisa de um empurrãozinho. Porque a maldade, a loucura, ela tá dentro de todo mundo. Basta você dar um empurrãozinho. Então, esse ponto do que somos escravos do nosso destino, não existe livre-arbítrio e no final Macbeth foi mais uma marionete do diabo, talvez. Ou, de fato, a ambição dele foi o que permitiu ele ver essas coisas e, uma vez tendo uma pequena confirmação, um sinal de que talvez fosse possível, se ele fosse capaz de cometer essas atrocidades, então ele vai lá e ele faz. Não só ele, a esposa dele também se contagia dessa ambição. E aí, então, uma vez tendo a oportunidade, né, talvez um homem fosse capaz de matar o seu melhor amigo, matar o seu rei, destruir tudo pelo qual ele lutou, que ele um dia prezou em nome do poder. E o que é o poder, né? E a outra discussão também que algumas pessoas vão fazer é sobre ele ter sido influenciado, então, pela esposa dele. Essa discussão também é muito profunda, porque então quer dizer, você terceiriza a culpa, né? Aí, então, a culpa nunca é dele. Foi exatamente o que você falou, às vezes ele já nasceu ruim. Ela só falou as verdades que ele queria ouvir, essa que é o ponto. E ela apoiou, né, como esposa. E então, essa vai ser uma das discussões que o pessoal vai trazer. O grande mal que tava ali, se não fosse ela, talvez ele nunca faria aquilo. E a gente não sabe. Porque depois de matar o rei, ele não para por aí. Ela não continua incentivando ele a matar as outras pessoas. Ele, dentro da loucura dele, começa a acreditar que ele precisa fazer aquilo pra continuar no poder. É um fato que não existe vácuo de poder. Então, se o Macbeth ele tá balançado, ele tá fraco, tá sendo ameaçado, você tem que agir. De novo, Maquiavel, né? Entre ser amado e temido, que seja temido. Acho que diversas vezes a gente tem isso na história, em mitologia e tudo mais. Cara, esse lobinho aqui que você tá criando, né? Ele vai virar um lobão. Ele vai virar um monstro. Você tá alimentando a sua ruína. Se você não for implacável agora, os seus inimigos não vão ter a mesma humanidade, a mesma dó que eles estão tendo agora. Sim, total. De você. Essa questão da culpa, por exemplo, que ele vai carregar, de fato, aparentemente não era mesmo um fantasma, mas era a cabeça dele falando, olha o que você fez, olha seu melhor amigo. Ele talvez realmente não fosse uma ameaça, mas você nunca vai saber, né? Outro ponto que eles vão falar, isso aqui são grandes estudiosos de Shakespeare sobre a vida dele, que vão falar que nessa obra é a única obra onde o casal realmente se amava, porque ela apoiou ele até o fim. A Lady Macbeth morre também na peça, antes do Macbeth, dá a entender, não fala como ela morre, mas aparentemente ela se matou. Quando a gente fala que eles se amavam de verdade, porque eles traem todos à volta deles, menos eles mesmos. Exatamente. Eles são fiéis, pelo menos um ao outro, né? No caso, é um amor, né? Deles, né? Isso mesmo. Bem, eu acho que foi uma boa conversa. Eu, particularmente, que não conhecia nada de aprofundadamente, assim, de Shakespeare. Achei muito legal, peguei pra folhear, pra ler, assisti o filme. É uma boa porta de entrada, por ser uma obra tão curta, tão fácil de entender. É uma ótima porta de entrada pra Shakespeare. Eu fiquei com vontade de ler outras coisas a respeito dele e muito provavelmente a gente vai voltar a trazer ele aqui. Exatamente. A minha intenção aqui era trazer um pouquinho sobre ele, porque se a gente for discutir sobre Shakespeare,
Shakespeare. Então, tem muita informação, muitas teorias da conspiração também sobre quem foi Shakespeare e tal. Ele vai fazer parte, então, do que as pessoas chamam hoje do tripé da modernidade. É como se nada mais depois de Shakespeare, Dante, e o Karnal vai até falar sobre Cervantes, como se nada depois deles fosse novidade. Então, eles são os grandes criadores de tudo como a gente lê hoje, a gente interpreta as coisas. É surpreendente, e vocês vão encontrar, se pegar lendo, muito provavelmente, e lembrar de vários personagens de novela inspirados nesses personagens aqui das obras, de filmes, de séries de TV e tudo. E acredite, com certeza eles beberam um pouquinho, sim, das obras de Shakespeare. Oh, Homer, você foi brilhante. Eu sabia que você conseguiria, eu sabia! Agora nada mais vai te impedir de representar todos os maiores papéis de Shakespeare. O Rei Lear, Hamlet, Otelo, Ricardo III, Henrique IV, parte 1, Henrique IV, parte 2, Henrique V, Titus Andrônicos. Ler todas essas peças é que seria uma verdadeira tragédia. Então a gente vai ficando por aqui. Um abraço a todos que nos acompanharam. E até mais. Até mais.